Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao Fórum de Interdisciplinaridade da PUC, na verdade o primeiro fórum regular do ano 2014. Passa o seguinte, nós estamos no ano 5 do fórum. Gilberto, lembra? Gilberto estava lá na primeira edição, estamos aí sobrevivendo. E o fórum, então, tem como objetivos conhecer o que se faz de interdisciplinaridade na PUC, fora da PUC, ouvir, especialmente ouvir a sociedade. Eu acho que isso é uma falha, por enquanto, nós temos tido e temos que melhorar, porque tem que ouvir mais, um pouquinho mais, talvez. Está um pouco desequilibrado para ouvir a nós mesmos da academia, nós precisamos ouvir mais a sociedade. E o terceiro objetivo é estimular essa nova maneira de construir o conhecimento. Esse projeto é o projeto Interação, que faz parte do projeto Interação, que está dentro do plano estratégico da universidade, e esse projeto, então, sob a responsabilidade da Propesc. Nós temos um cantinho lá na página da PUC, que está o endereço ali. Existe um e-mail para contato, todos são bem-vindos para dar sugestões, fazer perguntas, solicitar material, que é o pesquisa.interdisciplinar@pucrs.br. E todos os fóruns, desde o terceiro, primeiro e segundo não foram, estão gravados. Esse também vai ser gravado. E além de ser gravado, e depois o DVD ficar disponível na Biblioteca Central, o arquivo está disponível atualmente no site, é possível diretamente acessar cada uma das gravações. E além disso, ele está sendo transmitido através da internet agora ao vivo. Então eu gostaria de saudar também os nossos telespectadores. Inclusive, dizer a vocês que talvez hoje nós tenhamos, além do pessoal lá da Unicamp, já estamos fazendo um contato muito intenso com a Unicamp, porque a Unicamp tem uma tradição muito grande da interdisciplinaridade, inclusive da sua fundação, Zeferino Vaz, que fundou a Unicamp. No seu discurso de posse, diz que a Unicamp é para ser a universidade do encontro dos saberes. E lá eles têm, então, 28, se não me engano, centros e núcleos de pesquisa interdisciplinar que estão dentro de uma coordenação ligada diretamente à reitoria. E eu estive lá agora na sexta-feira com a apresentação dos alunos lá e levei para lá a experiência nossa da PUC, e isso tem sido de uma importância muito grande para nós, porque nós precisamos aprender praticamente tudo que a gente tenta fazer, a gente não sabe bem como fazer. E essa experiência com a Unicamp tem sido muito boa. Também talvez estejam nos assistindo nesse momento o pessoal do Escritório de Gestão de Pesquisa do MIT, nos Estados Unidos, e da Universidade de Harvard. So I would like to greet our fellows from MIT or Harvard if they manage to attend the forum today. Então nós passa o seguinte, existe toda uma tentativa de já ter esses links através do Facebook, do Twitter, do YouTube, seguinte. E aqui está um sumário assim, dos tópicos que já foram tratados desde o ano 1. Não é? Nós tivemos um fórum especial agora, dia 19, né, de março, que foi exatamente sobre On the Evolution of Thinking. E chegamos então hoje para o tema, eu cortei um pouquinho o título, que vem em seguida, completa, mas então, sumariamente, o CRIALab e o Design Thinking. Seguinte. Onde vamos ter a satisfação de ouvir o professor Luiz Humberto de Mello Vilvoc. Ele é engenheiro agrônomo, graduado pela URGS, especialista em comércio exterior pela Unicinos, mestre em economia rural pela URGS, doutor em administração pela URGS e atualmente é gestor de relacionamento do Tecnopuc. Também é professor da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da PUC e sócio fundador da Vilvoc Consultores Associados Limitada. E o professor Vilvoc, bem como toda a equipe do CRIALab, alguns estão aqui sentados, né? E outros estão assistindo pelo computador, constitui-se num dos braços mais importantes da execução das ações de promoção da interdisciplinaridade na PUC e com o reflexo que está tendo fora da universidade, tudo que está sendo feito aqui na PUC,
Eles, então, são um elemento extremamente importante deste esforço. Então, sem mais delongas, palavra com o Luiz. Nosso agradecimento já antecipado pela participação. Muito obrigado, professor. É um grande prazer estar aqui com os senhores e com quem está nos assistindo. Eu vi a lista enorme de pessoas inscritas para esse seminário. Só fazer uma ressalva, hoje eu não sou mais o gestor de relacionamento, eu sou o coordenador da rede Nova PUC, RS, que é a rede que promove inovação na universidade, e coordenador do CRIALab. Quem já me conhece sabe que sou apaixonado por esse tema e sou muito falante, então já pedi a assessoria aqui para me cortar no devido espaço, porque esse é um assunto extremamente emocionante, cativante, e a gente vai passar aqui um overview do que a gente está trabalhando. Outra questão antes de começar, né, a falar aqui, esse é uma síntese de um belo trabalho de equipe, né? Então eu tenho esse privilégio, essa honra de coordenar uma equipe, né, de pessoas das mais diversas áreas dentro da universidade, que há 2 anos vem discutindo esse tema de criatividade e interdisciplinaridade, né? Desde lá, essa é uma aposta que a universidade está fazendo para estimular e acelerar os processos de inovação na universidade. Então, essa equipe foi formada, vem discutindo, gostaria de nominar a professora Bettina Steren, doutora em pedagogia, o professor Gilberto Keller, doutor em linguística e na área de computação, professor Nédio Seminotti, que estão aqui, psicólogo, doutor em psicologia, professor Jorge Campos, da área de linguística, né, da Faculdade de Letras, a professora Ionara Heck, nossa doutora em cocriação da administração, que coordena o núcleo de apoio à gestão de inovação. E, além disso, outros colaboradores, temos jovens entrando no time, né, como a Carol Becker, também, a Caroline, né, e a Ana Berger, que são outras colaboradoras. Então, é um time bastante grande e é um time que é permeado por outras contribuições de outras áreas, né, que fazem esse conceito estar sendo conformado. É um processo em evolução permanente. Então, o que a gente vem discutir aqui, o subtítulo é como lidar com problemas complexos. Esse é o nosso mote, nosso estímulo, né, ao desenvolvimento da criatividade coletiva relevante. O que a gente chama de relevante é um subcapítulo da criatividade, ou seja, o homem é um ser criativo por excelência, mas o que a gente está interessado dentro desse laboratório é tentar resolver problemas concretos e que têm natureza complexa. Então, por isso, nós reunimos esse grande grupo aí, né? E é um grupo aberto, trabalhamos aí, vocês vão ver, com várias abordagens. Para justificar um pouco o nosso mote de estímulo, eu trago aqui a Lei de Moore, que lá em 1965, através do conceito estabelecido pelo Gardner Moore, mostra, através da evolução da tecnologia, sobretudo envolvida na informática, que a evolução do conhecimento humano ela alcança níveis exponenciais. O que faz, numa comparação que eles tiveram aqui, que de 1975, onde todo o conhecimento humano poderia caber no cérebro de um inseto, em 2050, a evolução do conhecimento será o correspondente a todos os cérebros humanos ligados e conectados. Então, o tamanho do desafio da academia ou do conhecimento humano é poder acompanhar, né, essa trajetória exponencial que exige um esforço cada vez mais rápido, menor, mais barato, melhor. Então, esse é um desafio permanente quando a gente está trabalhando com inovação. E o CRIALab ele entra, como bem disse o professor, nessa questão de como a gente estimular a inovação, digamos assim, em países que não têm isso como tradição, como é o caso do Brasil. Então, quando a gente fala de inovação, no conceito aqui do Takahashi, ele incorpora uma série de outras atribuições que o mundo da administração foi desenvolvendo, que vem desde da época lá do nosso amigo Taylor, né, e do Ford, da administração científica, cuidando de tempos e movimentos e ganhando de escala, para
incorporação de qualidade através de técnicas de marketing, qualidade total, gestão de projetos, flexibilidade com as tecnologias de informação, mas inovação, atualmente, no contexto que nós vivemos, é trazer soluções novas, não pensadas. É criação de conhecimento, é gestão de capital intelectual, é desenvolvimento de parcerias, é um ambiente colaborativo e uma sinergia permanente. Esse é o desafio para poder acompanhar aquela curva. E quando a gente se depara com a realidade brasileira, isso aqui são algumas estatísticas do Global Entrepreneurship Monitor, que é uma grande pesquisa sobre empreendedorismo e inovação feita em mais de 50 países no mundo inteiro. Se a gente for comparar os nossos colegas aqui do lado, Uruguai, Peru, México, Equador, não Israel, Suécia, né, grandes expoentes, Coreia do Sul, Japão, nós vamos ver que no Brasil as estruturas, as instituições hoje têm menos de 5% da quantidade de empreendimentos estabelecidos no Brasil, nacionais, que inovam. Então, nós realmente, isso é um quadro bastante preocupante. Por que nós temos uma parcela de inovação, de contribuição tão ínfima, né? Aqui uma outra explicação, nosso escritório de terceira tecnologia vem medindo, e esse aqui é um relatório do SPTO, mostrando, por exemplo, que o Brasil de 1980 teve 53 patentes registradas nos Estados Unidos, em 2006 foi para 333, quando a Coreia tinha metade da gente, praticamente, em 80, e tem 22 mil em 2006. É por isso que nós andamos com carros coreanos, nós telefonamos com smartphones coreanos, né? O que fez esse país decolar seguindo a lei de Moore e o que fez nós não fazermos o mesmo comportamento. Está junto conosco a Argentina, está junto conosco o México. Portanto, um dos preceitos que a gente tem que desenvolver é seguir a onda que está aí, ou seja, as redes sociais, né? O poder da sinergia, o poder da comunicação, o poder de colaboração. Dessa forma, nós percebemos, através do relatório aqui da IBM, que nós saímos de uma era física, passamos para uma era digital, mas o que se fala hoje é da era de consumers conectados. Consumidor não na vista puramente de mercado, né? Mas consumidor do indivíduo. Cada um de nós ele é um ator, né, que não é passivo, ele contribui, ele colabora. E vocês veem essas redes, o professor aqui comentou do Facebook e de todas essas redes que nos possibilitam sermos formadores de opinião, possibilitam nós sermos ativos, criadores de conhecimento. Portanto, quando nós estamos analisando inovação, a gente vai analisar o campo de futuros possíveis, e para chegar a mensurar e alcançar futuros possíveis, nós temos trajetórias possíveis. Dentro dessas possibilidades, o que faz o mundo técnico-científico? O mundo tenta aproximar aquilo que pode ser o mais plausível, de acordo com o acompanhamento longitudinal dos fenômenos naturais, sociais, ambientais, enfim. A nossa preocupação, o nosso interesse, a nossa ambição é trabalhar no futuro desejado, aquilo que nós almejamos como sustentabilidade, aquilo que nós almejamos como um mundo melhor, mais participativo, mais inclusor, enfim. Para chegar a traçar e ver isso realizado, o desafio é muito grande e ele necessariamente precisa de uma estratégia interdisciplinar. Um dado muito interessante que nós falamos aí de criatividade, né? Criatividade é um fenômeno social e semana passada tivemos uma bela exposição aqui do professor da Lund University falando sobre como que o Homo se tornou sapiens. E ele colocou 3 atributos muito interessantes. Ele colocou cognição, a capacidade cognitiva de aprendizagem de nós, a capacidade de cooperação e a capacidade de comunicação. E esse é um dado muito interessante que saiu recentemente na Scientific American, onde se estuda a evolução da criatividade. E tem um senhor, Mark Thomas, geneticista evolutivo da London College, que conclui, baseado nos sítios arqueológicos, nos diversos lugares do mundo, que quanto maior o grupo de caçadores-coletores, maiores eram as chances de um membro, né, criar uma ideia que poderia fazer avançar a tecnologia. Além disso, indivíduos de um grupo grande, que frequentemente se esbarravam com vizinhos, tiveram melhor chance de aprender uma inovação que os pequenos grupos isolados. Portanto, eles estão chegando à conclusão, quem estuda inovação, que não depende a inovação não é uma questão de inteligência intrínseca do indivíduo. Inovação é uma questão
de boas conexões. Então, dentro desse processo, recentemente tem um jornalista científico aí que é muito badalado, né, no cenário aí da literatura, que fez uma análise de onde vêm as boas ideias. O Steve Johnson esteve aqui o ano passado num seminário de inovação promovido pela Fiergs, e ele comenta que a inovação é feita onde tem muita gente inteligente se atritando, né, se atritando no bom sentido, se relacionando, discutindo, trocando ideias, e é essa população muito próxima, né, um cluster de conhecimento, é que faz com que a humanidade evolua, desenvolva e, portanto, no nosso jargão atual, inove. Tem um outro elemento aqui que eu gostaria de citar, o senhor Tom Kelly, que é um dos pais do Design Thinking, né, e aí já vamos começando a colocar também a questão do Design Thinking. Ele criou essa empresa chamada IDEO, e para vocês terem uma ideia, essa empresa foi responsável pela criação do mouse. Trabalhavam para o grupo de computação e eles que criaram o conceito do mouse, né, que depois foi, enfim, tem várias discussões, mas diz a Xerox que foi roubado pela Apple, né? Mas o que ele diz aqui dentro da empresa, que até hoje existe lá no Vale do Silício, que o indivíduo tem que ser observado na realidade, e assim se percebe as oportunidades. E aí nós entramos no campo científico, né, da nossa capacidade de neutralidade. Cada vez mais a gente diminui a capacidade de neutralidade, cada vez mais a gente usa não só métodos indutivos e dedutivos, mas a gente usa abduções, ou seja, o observador ele tem que participar do jogo, ele tem que não só animar a festa, mas participar da festa. A gente vai falar isso da pesquisa participante ou da pesquisação, né? Isso é muito difícil do ponto de vista da história científica, onde o sujeito observador faz parte da construção do fenômeno que ele está observando. Como é que a gente isola essa variável? Isso é uma discussão muito grande da epistemologia, né? De qual é o grau de contaminação. E a gente vê que isso, sobretudo no campo das ciências sociais, é muito difícil de fazer. E ele tem várias aplicações na pedagogia, na psicologia, na sociologia, ou seja, no campo social, talvez esse seja a dificuldade, a própria discussão que tem entre as chamadas ciências normais ou as ciências exatas, das ciências onde existe um componente subjetivo que faz parte e interage nesse processo. Portanto, a gente não pode abandonar essa perspectiva e por isso vocês viram quais são as pessoas que compõem o nosso grupo, né? Um outro componente, aqui eu estou fazendo highlights, depois se vocês quiserem, esses são por onde nós estamos navegando, né? Nós, infelizmente, é muito pouco tempo para a gente colocar os 2 anos de discussão que a gente vem fazendo no nosso grupo, né? Mas tem acho que é polonês, o Mihaly, o Csikszentmihalyi, não sei como é que é o nome dele, Csikszentmihalyi. Obrigado, professora. Que ele, inclusive, cita um outro autor bastante discutido dentro do nosso grupo, o Antônio Damasio, que nós não podemos fazer ciência sem nos envolver emocionalmente. A gente diz assim, mas se envolver emocionalmente pode contaminar o resultado, mas é justamente a emoção que faz a gente buscar aquilo que trivialmente talvez a gente alcançaria, mas o plus a mais adicional, como eu brinco, né? Aquilo que vai fazer a disruptura, aquilo que vai transcender aquela evolução incremental e vai alcançar esse nível exponencial. Então, o componente emoção, vibração, e ele é extremamente importante quando a gente está trabalhando em criatividade. E ele tece o conceito de flow, né? O estado de flow, quando as pessoas... Como é facilmente a gente entender o estado de flow? É quando você está num determinado momento com outras pessoas e estão discutindo ou celebrando alguma coisa e aquilo é tão prazeroso que o tempo não passa. Quando a gente não olha o relógio, a gente provavelmente deve estar num estado de flow, onde as coisas são prazerosas. A discussão e a coisa traz emoções que fazem com que a gente desenvolva um poder acelerador da mente, né? E aí a gente pode fazer uma discussão também da neurociência, né? De como é que essas coisas acontecem na cabeça do indivíduo e acontecem na cabeça do grupo, né? Como se a gente estivesse ligando com vários computadores em paralelo, tentando desenvolver esse estado de flow. Portanto, aqui uma observação do pessoal de Madrid, que está trabalhando forte nos conceitos
de desenvolvimento de parques tecnológicos, e a gente está dentro do parque tecnológico também, para eles está muito clara a noção de que inovação é uma interação permanente de conhecimento, né, aquilo que a gente vai agregando do ponto de vista científico, com criatividade, e criatividade envolvendo essa questão de emoção, né, de entusiasmo. Vou dar um exemplo para vocês de um grupo que está se diferenciando muito no mundo afora. Isso aqui se chama Singularity University. Isso aqui é um conceito de universidade clássica, não tem nada. Eu tive o prazer, o privilégio pela universidade de conhecer lá como que eles trabalham. Mas aqui eles têm a nata do conhecimento humano, são pesquisadores notáveis do mundo inteiro, que eles convidam para estar lá, com pessoas das mais diferentes nações, diferentes backgrounds, diferentes estágios de conhecimento, desde pessoas já maduras, sêniores, com pessoas iniciantes que têm um diferencial cognitivo reconhecido, e que vão lá nesse espaço, ficam em imersão durante um mês, discutindo problemas relevantes, né? Vocês não veem assim, cadê os supercomputadores, as grandes tecnologias? Não. São salas como qualquer lugar poderia ter, né? Onde o que faz o diferencial são as perguntas. E o objeto deles de pergunta é o seguinte, né? Aí vamos ver se a gente faz um exercício aqui com essa magnitude. A pergunta que eles fazem para poder passar e ganhar o certificado de conclusão da Singularity é: How will you positively affect 1 billion people in the next day? Como que eles podem desenvolver alguma coisa que possa afetar 1 bilhão de pessoas na próxima década? É esse o exercício que no primeiro dia é dado. E aí eles podem escolher um subtema. Eles podem falar sobre pobreza, energia, educação. Cada grupo, cada subgrupo daquele grupo grande, escolhe um tema para durante um mês desenvolver algum conceito, processo, tecnologia que possa afetar 1 bilhão de pessoas na próxima década, né? Então, quem é que patrocina essa festa? A NASA, a Google, a Cisco, as grandes empresas disruptivas do mundo atual, que se uniram em sinergia, tá certo? E que sustentam essa grande festa do pensamento humano, né? As aulas são absolutamente todas desestruturadas, ninguém tem lugar fixo, essas cadeiras têm rodinhas, e aí eu já vou começando a inserir um outro aspecto importante que nós estamos trabalhando no CriaLab. Portanto, em resumo, deixa eu ver meu tempo aqui, nós temos problemas complexos, múltiplas competências, fragmentos de conhecimento, evolução acelerada das tecnologias, demandas crescentes e cada vez mais interdisciplinares, né, respostas rápidas e eficazes que precisam ser adicionadas, e levar em consideração que a inovação geralmente nasce de uma série de ganhos incrementais. Ela não é simplesmente, como também se comenta, um salto, um grande insight, tipo Newton, cai a maçã e ele revela a lei da gravidade, né? Ela vai sendo construída e, de repente, alguém faz a síntese, né? A síntese parece ser nascido da nuvem, mas não. Ela tem uma série de subsídios que permitiram que aquele momento acontecesse nesse processo. Portanto, nós precisamos de uma participação ativa, de altíssima interatividade, de uma independência e anonimato, não podemos ter hierarquia aqui. A complexidade nos permeia e nos persegue sempre, a interdisciplinaridade. Os registros precisam ser evolutivos, porque a gente tem memórias, o grau de interação de variáveis é tão grande que a gente precisa estar constantemente vendo os modelos mentais que nós vamos construindo. Precisa ter mobilidade, porque as pessoas não necessariamente têm aqui, tem, eu acho que, muito mais gente lá atrás daquela telinha do que aqui presencialmente, e podem estar interagindo tão ou mais que nós, né? E nós precisamos ter capacidade de relacionamento. Se nós formos, então, os problemas têm de naturezas diversas, nós temos que analisar contextos, culturas, experiências pessoais, processos, e aí vamos trabalhar com cocriação, colaboração, equipes multi e interdisciplinares, né, com abordagens diferentes, com olhares diversificados, com interpretações variáveis, para tentar chegar a soluções novas. É como se a gente tivesse o problema, né, e a gente tentasse, então, não é limitar, mas a gente perseguir aquilo que é o desejado, aquilo que é a essência desse problema, né? E para fazer isso, nós temos que ter esse enorme esforço de colaboração. Então, em síntese, né, o que o CriaLab é? O CriaLab, e levamos um tempão para chegar a essa conclusão,
aqui, ele é um espaço, né? Espaço territorial, para que as pessoas exponham suas ideias, problematizem, debatam, negociem, deliberem e criem estratégias servindo como proposta de aceleração do processo criativo relevante e de resolução de problemas complexos através de interações com as diferentes áreas de conhecimento. Atuando nas áreas de pesquisa, reflexo do fenômeno criativo de forma criativa, e nós conhecemos o conceito de metacriatividade, ou seja, pensar criatividade de forma criativa, não é tão trivial, ensino, desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e extensão, consultoria e desenvolvimento de projetos. O nosso logo é esse. Nosso logo também foi pensado, isso aqui não é uma visão de design bonito, né? É como se cada um de nós tivéssemos uma disciplina e as disciplinas elas se encontram, se chocam, se interrelacionam, mas no conjunto das várias matizes de cores não sai lá um feixe branco, né? Ou seja, nós continuamos nos reconhecendo individualmente, mas nós apreciamos o contato entre uma disciplina e outra, nós estabelecemos nexos de conexão, de comunicação, de interface, para que a gente possa, a partir daí, estabelecer conceitos que não foram pensados até então. Então, para que a gente possa elaborar, isso aqui é uma foto da nossa sala atual, né? Nós desenvolvemos esse conjunto de recursos indispensáveis e indissociáveis. Nós temos que ter um ambiente que suscite, que provoque esse processo de interação permanente. Nós precisamos ter processos e tecnologias de ação social dinâmicas que possam acelerar esse processo. Nós temos que ter pessoas interessantes e interessadas fazendo parte desse processo. Se nós formos mais além, nós podemos ter uma série de outros requisitos que vêm desde do conceito de Open Innovation, aqui, ó, Xerox. Por que a Xerox inovou? Porque ela, há muito tempo, ela vem trabalhando com esse conceito de que eu tenho que envolver todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas na empresa aqui, os consumidores que não necessariamente são os consumidores da Xerox, mas aqueles que consomem serviços que a Xerox presta, e os designers, aquelas pessoas que estão encarregadas de desenvolver as tecnologias que vão manter a competitividade da empresa. A Braskem é outra que faz o mesmo modelo, né? Hoje, a Braskem é uma empresa de categoria global, brasileira, de petroquímica, né? E que trabalha da mesma forma, ou seja, vai trabalhando com oportunidades, ameaças, novas tecnologias, gerencia essas ideias e algumas conseguem ir para a vida, se transformando em projetos e plataformas que geram produtos e serviços, que depois são reconectados aqui para ver se esse processo ele não termina nunca. Isso é uma coisa boa para nós, ou seja, a nossa expectativa é que o CRIALab, uma vez lançado, ele não vai terminar nunca. A gente só vai passar o bastão para as próximas gerações. Aqui também um outro modelo muito interessante, a gente não vai ter tempo para explicar, esse é o modelo de Brighton, na Universidade de Brighton, na Inglaterra, que nós tivemos uma discussão interessante, mostrando que esse flow, eles têm mecanismos de maior concentração e de síntese e de análise. E cada uma das etapas tem um determinado foco de estruturas e de procedimentos que nós temos que disparar para que esse processo ocorra. Ele não é aleatório, ele tem uma metodologia. Nós vamos ter tempo de explicar tudo isso, mas, enfim, o material vai estar à disposição e o CRIALab está aí próximo para a gente discutir. E, na verdade, né, o que a gente, né, o professor Gilberto aqui, na verdade, o que a gente vai construindo nesse processo, através de uma problemática inserida, é uma série de variáveis. E o bicho depois é como é que a gente vê quais são as relevantes e como é que elas se relacionam, quem é que vem antes, quem é que vem depois, quem é causa, quem é efeito, né? Então, quanto mais eu tiver o registro desse negócio, mais a gente tem chance de ir ao caminho da relevância, mais a gente tem chance de sair algum bicho novo. Aqui, para mostrar algumas fotos interessantes, e a gente tem que fazer essa propaganda, nós tínhamos 6 meses de vida. A Rede Globo nos convidou para apresentar esse projeto para o grupo de inovação, lá no Projac, no Rio de Janeiro. Nós estabelecemos contato com eles e eles têm lá o grupo I9, então nós mostramos como é que a gente está trabalhando. Aqui nós fizemos um projeto muito interessante, que infelizmente está um pouco congelado por efeito aí dessas coisas que nós estamos rodeados com a Copa e outras coisas mais, que é a recuperação do Arroio Dilúvio. Nós tivemos mais de 7, 8, 9 reuniões, não sei quantas horas de reunião, envolvendo técnicos da prefeitura, das prefeituras, da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da nossa universidade, rodando
né, discussões acaloradas dentro do nosso espaço do CriaLab, fazendo síntese e análise. Nós temos aqui criações de novas estruturas aceleradoras de negócios, né, onde o pessoal passou o fim de semana aqui, trazendo o saco de dormir praticamente, dormindo e rodando, com uma série de ideias e registrando. Isso aqui é fundamental, essa questão do registro. Aqui está o design, né? Nós temos aqui projetos como a Copa do Mundo, nós tivemos projetos das Olimpíadas, né? Alguns professores vocês vão destacar, e nós temos um ambiente de altíssima flexibilidade, né? No mesmo espaço, numa sala um pouquinho até menor que essa aqui. E, em síntese, do ponto de vista de hardware, nós temos que criar essa sala de criatividade. E os atributos dessa sala de criatividade, elas têm que estar associados a uma interatividade síncrona e assíncrona, ou seja, elas têm que acontecer no tempo e fora dele, né? Presencial e virtual, né? Eu tenho que ter uma ambiência de conforto e ergonomia, mas também um relaxamento vigiado, para o pessoal não tirar soneca, que ele não é um spa, né? Mas o momento de relax, vamos resfriar um pouco a capacidade neurológica, que é importante, depois a gente reativa. Então, conforto é uma coisa que hoje o mundo inteiro está perseguindo. Mobilidade, né? E as interfaces, os repositórios de imagem e documentos, para que não só o grupo envolvido, mas também outros grupos possam colaborar. Bom, Design Thinking é uma metodologia que nós estamos utilizando recentemente e que expressa, o que contempla muito do que nós, interdisciplinarmente, professor Carlos, estamos trabalhando dentro do CriaLab. E Design Thinking é uma metodologia que tem um conjunto de processos para abordar problemas relacionados à aquisição de informações, análise de conhecimento, proposta de soluções e prototipagem dessas mesmas soluções. Assim, utilizar métodos e processos utilizados por designers, o Design Thinking, designer como figura, né, científica de observação, ele busca diversos ângulos e perspectivas para soluções de problemas, priorizando o trabalho colaborativo em equipes multidisciplinares em busca de soluções inovadoras. É tudo que a gente queria, né? Design Thinking propõe que um novo olhar seja adotado no caso de problemas complexos, buscando gerar resultados ao mesmo tempo financeiramente interessantes, tecnicamente possíveis e serem transformadores da realidade. O Design Thinking acompanha essa evolução desse pensamento complexo, e ele também tem um flow aqui, tem um fluxo de expansão de pensamento e convergência de pensamento, onde eu tenho desde o entendimento, não da pergunta, mas falar sobre. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Poluição do arroio dilúvio. O que é poluição para ti? O que é arroio? Quais são as condições, as pré-condições? Qual é a visão do biólogo, a visão do sociólogo, do arquiteto, do urbanista, né? Do político, do econômico? Bom, vamos entender que bicho nós estamos falando. Depois nós temos que observar a campo, falar com as pessoas que usam, que frequentam, que atravessam esse bicho, que são, digamos assim, afetadas por esse fenômeno. Aí nós vamos criar um ponto de vista. Bom, nós achamos que é isso, aquilo, e aí nós vamos para a ideação. O que podemos fazer para minorar esse problema? É um problema? É. É complexo? É complexo. Tem várias facetas a serem trabalhadas. O que nós podemos fazer? Quem começa primeiro? Qual é a área? Quanto que vai custar? Qual o tempo? Que recursos são necessários? E aí nós vamos para a prototipação, né, que acelera o processo de, bom, como é que a gente vai ver esse negócio acontecendo? Nós temos um momento de teste, né, o teste e validação dessa ideia, para depois levar isso à sociedade, à cidade. Gostei, eu acho que está contemplado, é bom, mas ainda falta alguma coisa, nós vamos para o entendimento. Então não está bem entendido, precisamos incorporar outra variável antropológica, enfim, astronômica. Bom, incorporamos novamente esse processo e assim a gente faz esse giro continuamente. Então, o Design Thinking ele é uma ferramenta poderosa porque ele tem nítida ideia de convergência e de momentos de avanço e retrocesso, onde eu preciso conhecer, eu preciso ter empatia pelo problema, e essa relação de empatia não é gostar do problema, é eu me relacionar e entender o que eu estou observando, para depois expor alternativas e executar, né? E mostrar o que pode se fazer. Portanto, é um processo, não é um resultado, não é um produto final. Ele é um processo, ele tem, né, várias intercorrências acontecendo nesse negócio.
Do ponto de vista da epistemologia, que é o que nos agrada na universidade, ele trabalha com processos de convergência e divergência. O pensamento divergente ela é extremamente importante e rico. É o famoso, como é que é? Advogado diabo, né? Pô, mas todo mundo, mas é assim, sempre foi assim. Não, e por que sempre foi assim? Será que não pode ser diferente? E também temos que ter pensamentos convergentes, nós temos que discutir, aí o diálogo é permanente, né? Fazendo nesse meio de campo de pensamentos divergentes e convergentes, várias sínteses e análises. Por isso a abdução é um terreno que nós trabalhamos como desafio. E aí, o que tem dentro do Design Thinking, que é, digamos assim, para o campo e para o subcampo de análise da criatividade, né, e da inovação, é que isso precisa ser viável. Então, ele tem que ser desejável pelas pessoas, ele precisa ser viável do ponto de vista econômico, ele precisa ser factível do ponto de vista tecnológico. Né? Nós temos que achar, esse é o desafio, não é simplesmente o conhecimento pelo conhecimento, que tem a sua contribuição, e muita, mas ele tem que resultar algum entregável. Né? Nós falamos lá do nosso jargão, do nosso grupo, o entregável, alguma coisa que pague a conta, que sustente. Ora, vivemos num mundo hoje que essa é uma preocupação contundente. Como é que sustentamos a nossa capacidade analítica dentro de uma universidade? Nós temos que colaborar com a sociedade, entregando soluções que possam ser implementadas. Né? Então, digamos assim, de maneira nenhuma nós pretendemos aqui ser a universidade, mas nós fazemos parte da universidade nesse campo mais pragmático de entrega, né, com esses vetores. Então, imagine aqui, se a gente pudesse plotar um gráfico tridimensional, nós teríamos várias possibilidades, vários insights, várias ideias, e o desafio é não está neste quadrante, nem nesse quadrante, mas neste aqui, onde eu tenho a máxima usabilidade, a máxima feasibilidade, né, ou factibilidade tecnológica e a máxima viabilidade econômica. É esse o campo, esse o universo de tecnologias que a gente vai prototipar, que a gente vai validar. Então, só para ilustrar, e aí eu já vou para a minha última parte, um case que nós rodamos agora, recentemente, com uma grande empresa que está hospedada no Tecnopuc e que é a nossa parceira. Né? Isso foi rodado agora, né, final do ano passado. Né, nós colocamos mais de 40 pessoas aqui, vocês veem que simplesmente lotou a nossa pequena salinha. Né, e aí nós começamos a brincar com o pessoal, nós começamos a exercícios de empatia, simulando um acontecimento que foi verificado no século passado, o que vocês fariam com essa situação. As pessoas começaram a assumir papéis, né? As outras pessoas observavam, uns riam, uns brincavam, e começou assim, quer dizer, um bando de abnegados que se dispôs a ser os cobaias, os outros observavam, e de repente, no calor das observações, cada um, né, se aproximou de um outro e foram rabiscando possibilidades. E ninguém comandou, ninguém decidiu quantos eram os grupos que tinham que ser feito. Cada um foi assumindo o protagonismo e foi acrescentando e validando com o colega do lado o que estava acontecendo. E a partir daí nós tivemos uma riqueza de alternativas muito interessantes. Isso só para esquentar o grupo. Né? E a partir daí os grupos foram... Né, essas aqui são outras atividades também, com outros grupos, foram mostrando possibilidades, foram dialogando, e isso é o estado de flow, e todo mundo sai, a hora passa rápido. Né? Todo mundo, e aí, semana que vem, ou amanhã vamos continuar? Né? Esse é o estado legal, né, do trabalho, onde cada um vê alguma coisa que o instiga, o que lhe atrai, o que lhe ambiciona. E o segundo caso, é um caso que para nós nos orgulha muito, é um caso que, quando eu assumi a gestão da InovaPuc, eu propus para a Propesc hoje, né, PRPPG até pouco tempo atrás, um exercício de design thinking com os agentes de inovação aqui da universidade. Então, nós fizemos isso em março do ano passado. Eu pediria ao nosso colega aqui para passar um videozinho em colaboração com a FAMEX. O professor Gerbasi teve a gentileza de colocar toda a equipe, pode rodar, toda a equipe à nossa disposição para registrar isso. Porque isso é uma coisa importante para a gente registrar digamos assim, a factibilidade, a capacidade. Então, esse curso foi uma parceria nossa do CriaLab com a rede, né, e com a documentação da FAMEX através do trabalho do professor Gerbasi, que é um entusiasta da interdisciplinaridade,
onde a gente fez esse workshop, que demorou 8 semanas, nós nos reunimos 8 semanas fora do período, digamos assim, tradicional, e aqui é o início, né? Esse vídeo está à disposição, são 25 minutos, ele tem áudio também, são entrevistas, mas aqui, pela questão do tempo, eu não me atrevi, professor Carlos, para apresentar. Nós rodamos esse trabalho lá no Museu de Ciência e Tecnologia, quer dizer, aqui no museu, aqui do lado, né, fazendo exercícios de empatia. Nós juntamos, e aí que está um desafio interessante, que foi incorporado e aceito pela Pró-Reitoria, nós colocamos 40 agentes de inovação, pessoas, professores, pesquisadores, membros de gestão, com 40 alunos de graduação, e misturamos tudo isso no milkshake grande e sem hierarquia. Tanto é que um menino recomendado por esse agente, que poderia ser um calouro, né, um recém-iniciado na universidade, tinha a mesma importância na contribuição das ideias que um professor, que a gente diria catedrático, né, um professor já com a sua carreira já plenamente estabilizada, enfim, com toda a sua reputação. E o interessante é que as ideias que emanaram dessa atividade durante 8 semanas, a gente, como pesquisador participante, a gente percebeu, e foi percebido pelos participantes, a contribuição e a riqueza que os jovens estavam dando, né? E se a gente for analisar que a universidade é um somatório de pessoas mais maduras, que têm uma quilometragem maior de conhecimento, com pessoas novas que estão né, que tem todo um mundo a descobrir, nós estamos no mesmo barco, nós temos a mesma importância, né? A universidade, ela não pode dissociar o corpo de pesquisa, de pesquisadores, do corpo docente, do corpo discente e da comunidade que o permeia. Então, vocês veem que eles trabalharam, né, olhem pelos olhos, pelas observações, né, extremamente concentrados em estado de flow. A equipe lá do professor Gerbasi foi muito profissional capturando esses momentos, né, sem... Isso aqui não é, como é que eu posso dizer, não é o roteiro programado da novela da Globo, né? Isso aqui foi o registro do fenômeno acontecendo, a quantidade de informações e de conhecimento que foram rodados e registrados, alguns mais aleatórios, outros mais organizados, aqui devia ter mais engenheiro do que em outros grupos, enfim, né? O campo de ideias que foram sendo registrados. Nós colocamos 2 desafios dentro desse projeto, dividimos em 4 grupos. Aqui nós fizemos um exercício muito interessante, nós fizemos uma janta para todo mundo lá no espaço de convívio dos professores, onde nós não contratamos ninguém para fazer. Nós, a equipe que estava promovendo o curso, fez a janta para o grupo que estava participando, mostrando o nosso comprometimento, o nosso grau de satisfação e de emoção, né, de ver eles contribuindo para a universidade e tentando responder 2 questões. Como que a universidade poderia melhorar ainda mais a sua interação com a sociedade e como que a universidade poderia melhorar ainda mais o seu nível de interação interdisciplinar dentro da universidade. Uma pergunta para dentro, uma pergunta para fora. Dividimos em 4 grupos e aqui está o resultado. Depois de 8 semanas, tem 4 ideias fabulosas que estão aí sendo discutidas a nível da universidade, né, nos seus campos de gestão e coordenação, onde cada um dos grupos apresentou ao final, lá no Museu da PUC, a síntese da sua construção, passando por todas aquelas etapas, desde a identificação da problemática, da pesquisa de campo, da ideação do que poderia ser feito, da prototipação e da validação aqui nesse processo, né, nesse grupo. Então, cada grupo, nós brincamos, cada grupo tinha um elemento, né, o grupo água, o terra, o fogo e o ar. Cada um criou algumas coisas que talvez, né, muito provavelmente, vocês vão encontrar acontecendo dentro do nosso ambiente da universidade. Então, aqui eu só quis trazer 2 exemplos, né, de que a gente não está só mais no campo teórico, conceitual, nós já estamos praticando isso da universidade, né, e isso também é um convite a todos os senhores. Nós brincamos que nós formamos parte de um clube chamado os Crialabers, e todos estão convidados a ser um Crialaber, né? Ou seja, uma pessoa que se apaixona, que se interessa por esse tipo de análise, que possa estar aberto a escutar o outro, que não é o outro da sua mesma área, que possa estabelecer conexões diferentes e com essas conexões possa ampliar o seu campo de análise, né, e as consequências que isso pode dar. Quer dizer, não é simplesmente uma discussão
não diria vazia, que discussão não tem, de vazio não tem nada, mas não é uma discussão pela discussão. É uma discussão que tem que gerar um entregável, tem que gerar um resultado objetivo, né? E que tem tempo, tem gestão desse processo. Não interessa que o produto seja acabado, ele nunca vai estar acabado, né? Mas naquele momento é o melhor projeto, é a melhor síntese que aquele grupo conseguiu chegar naquele momento. Bom, dia seguinte é outro, dia seguinte são outros contextos, são outras pessoas, e esse processo vai sendo desenvolvido. Então, em 8 semanas, esse grupo de 80 pessoas se reuniu aqui na universidade e construiu 4 grandes ideias a serem testadas e, quem sabe, ir para a nossa vida. A gente encerra aqui, tem o nome das pessoas aqui no final. Então, esse vídeo está à disposição dos senhores. Tá? Pode voltar ali, que eu tenho só o finalzinho. Então, qual é o futuro? Vocês vão dizer, bom, e o CRIALab é isso? Não, nós temos uma ambição. Nós, junto com o professor Carlos e sua equipe, grupo de interdisciplinaridade, nós vamos habitar esse novo prédio da universidade. Esse é o chamado Global Tecnopuc. Esse é um prédio que já está sendo erguido. Para quem não conhece, ali na Cristiano Fischer tinha um prédio antigo, foi demolido. Ali é um projeto que nós, através dessa visão Tecnopuc, do CRIALab, perdão, a gente ganhou um edital da FINEP, né? Fomos a ideia mais de melhor posicionamento no país para melhoria dos parques tecnológicos, né, brasileiros. E esse portal, que se chama Global Tecnopuc, é um centro de inovação, criatividade e networking do Tecnopuc. E ele será um locus potencializador das ações inovadoras e criativas, integrando em rede, em um mesmo local, iniciativas para vários públicos internos e externos ao Tecnopuc. E, evidentemente, que Tecnopuc eu falo PUC, né? Tecnopuc é da PUC, como forma de ampliar a sinergia para a incubação de novas ideias, novos projetos, baseados em conhecimento e inovação, né? Então, algum espaço, é o nosso trabalho atual, daquela salinha de 80 metros quadrados, a gente quer chegar, né, a maior área possível dentro desse prédio, onde a gente tem vários ambientes que suscitam e que vão, digamos assim, potencializar e ganhar escala nos projetos que a gente pretende rodar. Então, para quem gostaria também de saber um pouco toda a nossa história, nós conseguimos fazer um artigo que foi publicado nesse último Congresso Mundial dos Parques Tecnológicos, da International Association of Scientific Parks, IASP, chamado CRIALab at University Environment Co-Promotion of Creativity in Scientific and Technological Parks. Então, aqui toda a equipe do CRIALab, né, envolvido. Esse é um artigo que está em inglês, que é o nosso cartão de visita para mostrar toda a evolução dos nossos pensamentos, os exemplos que a gente rodou e o que a gente quer fazer daqui para frente. Professor Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito, né, que essa parceria que o senhor falou, ela é uma responsabilidade muito grande, porque esse é o modelo que a gente vem investindo e que realmente, né, pelo que a gente está vendo lá fora, e isso é uma coisa que tem que ser reconhecida, a universidade não está capturando esse modelo e esse conceito por modismo. Ela já vem apostando há muito tempo nisso, quer dizer, o próprio fórum é um braço para desenvolver essa cara, o CRIALab é outro, e tem outras várias iniciativas que nós estamos rodando dentro da universidade que estão buscando esse modelo, né? Esse modelo de revisitar a universidade permanentemente, tornando-a cada vez mais efetiva, mais ao serviço da sociedade e mais atraente para os talentos que nós temos aqui, né, no nosso entorno, e talentos lá fora que possam nos encontrar e nos ter como grandes parceiros. E a gente está recebendo já boas propostas, identificando bons parceiros lá fora, no exterior, que querem, né, usar a nossa capacidade aqui, inclusive a nossa capacidade sociológica, ou seja, a própria diversidade cultural e social que o Brasil tem, né, que é especialista, né, o professor falou aqui no carnaval, né, que a gente não possa só fazer um belo samba, uma bela apresentação numa noite de verão, mas que a gente possa trabalhar ciência, tecnologia, inovação, usando esse atributo que é tão natural para nós, mas que precisa de uma certa sistematização, uma certa organização de pensamento, uma certa metodologia, uma certa ambientação e numa seriedade científica que é o que mais nós nos preocupamos
dentro da universidade. Obrigado, passo a palavra para o senhor, professor Carlos, e obrigado à equipe. Né, se tiver alguma coisa a acrescentar, eu sou um mero megafone desse time de feras que estão fazendo parte desse exercício extremamente interessante e que vocês viram pela minha reação completamente no flow, né? Estamos muito motivados para isso. Só queria acrescentar, acho que uma coisa importante, você citou que muita coisa está sendo feita há muito tempo, e, por exemplo, o projeto Reflexões é uma das oportunidades mais fantásticas e que existe há muito tempo, vem da época do irmão Norberto, né, que foi o grande motivador desse projeto, que reúne as pessoas para discutir vários aspectos da vida científica, da vida espiritual, uma formação, num propósito de informação integral, extremamente interessante. Então, isso é uma caminhada já bastante longa e está aberto para discussões. A palestra do professor Luiz Vilvoc, por favor. A palavra está com a plateia. A única coisa que a gente precisa falar no microfone, por causa da gravação e do pessoal que está acompanhando pela internet. Uma pergunta que me surgiu enquanto você ia falando, Luiz, é o que acontece na cabeça de quem participa? Porque se a gente analisa o processo, junta diferentes cabeças, né, um people work, e no fim um produto. Mas e os envolvidos? O que passa na cabeça deles? Quer dizer, nós, digamos, se eu, na minha área de conhecimento, eu me transformo também, eu me torno, digamos assim, mais capaz de pensar interdisciplinarmente, eu gostaria que apontasse um pouco sobre isso, talvez dissesse alguma coisa sobre isso. Professor, com certeza. Nós temos ainda somos muito bebês do ponto de vista técnico-científico para ter fundamentos sólidos para lhe responder com a devida fundamentação, né? Mas a gente percebe empiricamente, com os exercícios que nós já fazemos, primeira coisa, o grau de vibração das pessoas. As pessoas se entusiasmam com a possibilidade de fazer conexões em áreas não conformes, ou seja, sai da zona de conforto, sai dos seus pares, e a dificuldade inicial de fazer empatia com o problema e com os outros, né, estabelecer laços de conexão. E esses laços de conexão levam tempo, ou seja, aquele chamado quebra-gelo, né? A gente promove isso, o professor Nédio é um craque nisso na área de psicologia, de dinâmica de grupos, enfim, formação de grupos, né? Isso é necessário, tem que ter uma química, tem que a coisa unir, né? O tema, né? A atividade. E depois vamos para a ação, quer dizer, a gente eles têm que operar, é uma metodologia que é o hands-on, né? Eu tenho que botar a mão na massa e tenho que fazer, eu tenho que externalizar através da tangibilidade do meu pensamento, por isso o design, tá certo? Eu estou tangibilizando o meu pensamento e ao fazer essa tangibilização eu publicito, né? Eu torno público o meu pensamento e os outros têm que se sentir confortáveis a opinar positivo ou negativamente ou não favoravelmente aquele pensamento e agregar, né? A agenda é sempre uma agenda agregadora de novas interfaces e o reconhecimento daquele que aportou a primeira ideia, a ideia inicial, o kickoff inicial da conversa, de aceitar esse processo e verificar o seguinte: poxa, como é rico ter a possibilidade de contribuição do outro, né? Isso, claro, do ponto de vista da colaboração, né? Unidos fazemos a diferença. É muito fácil de a gente perceber isso no mundo real. Quer dizer, um vai assentar tijolo, o outro bota a armação, o outro faz o planejamento. Mas quando a gente está trabalhando em thinking, em pensamento, essa coisa é um pouco mais, digamos assim, não é tão trivial, não é tão visual isso. Quer dizer, é o seu pensamento entrando em conexão com o meu, fazendo sinapses que extrapolam o seu campo neurológico, ou seja, eu tenho que estabelecer, e esse campo aqui, ele não é eletromagnético, ele não é físico, né? São percepções, e essas percepções, à medida que a gente vai registrando e publicando para outros, vai aumentando o grau de entusiasmo. O que me parece, do ponto de vista empírico, a gente não tem nenhum teste ainda conformado, agora estamos trabalhando com alguns indicadores para perceber isso, é que as pessoas, isso é né, não é marketing, né?
todas as pessoas que participam, elas querem mais, né? Então, esse já é um bom indicador. Tipo, quando é que nós vamos nos reunir de novo? Quando é que nós vamos fazer parte desse processo? Quando é que tu vai me chamar para um outro projeto legal, né? E sempre tem esse cunho, quer dizer, dificilmente, ou não sei porquê, ou porque são meus amigos, disseram, não gostei, isso não me acrescentou nada. Não. Qual é a responsabilidade para que isso aconteça também? A gente tem que colocar energia externa. Isso não é um movimento endógeno de combustão espontânea. A gente precisa acelerar, né, com indutores, com facilitação, com práticas, com dinâmicas que façam com que essa chama, né, desse grupo ela permaneça aquecida e gerando frutos. E aí depois, o que se percebe? Dependendo do grau de especificidade e complexidade do problema, se nota claramente a necessidade imperiosa de ter um outro olhar, né? A gente estudou, estávamos falando agora do Morin, né, do quinto elemento, quer dizer, a gente precisa de um outro que não está participando ativamente naquela celebração, naquele ato que a gente não explica, que nem fé, né? Fé a gente não explica, a gente sente, a gente percebe, né, a energia, né? Num fenômeno desses, isso também tem muito risco de acontecer, que é o risco bom, que é o que a gente tenta provocar. Então, as pessoas que participam, elas gostariam de continuar participando. E aí, outro atributo que eu acho que é importante ressaltar é a importância de nós termos uma diversidade grande de pessoas, né? De pessoas mais experientes a menos experientes, mas com todas elas com o intuito da curiosidade, de querer, né, saber o que o outro está fazendo, abrir o seu coração, expor o seu manancial de conhecimento. Por isso que se chama tanto hoje de Open Innovation. As grandes organizações hoje, elas elas perceberam que não conseguem mais evoluir nos seus produtos e processos, tendo centros de P&D gigantes, bilionários. Elas hoje estão jogando isso na internet. Olha, estamos com um problema na empresa X. Se alguém tiver alguma ideia, nós pagamos 10 mil reais para essa ideia, se ela for para a vida, não sei o quê. E aí as pessoas, de forma, digamos assim, absolutamente livre, estão propondo novas possibilidades, né? E isso assim incorporado do ponto de vista científico. Não é simplesmente um achismo, mas são coisas que aconteciam de forma atemporal ou muito isolado e que agora está sendo estruturado, né? É tão importante quanto ter um núcleo forte de pensamento e de evolução técnica, ter outras pessoas que podem externamente estar contribuindo com esse núcleo. Eu acredito que dentro desse espírito, na verdade, nós estamos reinventando o conceito da própria universidade. Quando a gente fala da universidade quebrando seus muros, a universidade chegando e estando junto da sociedade, a gente está fazendo esse exercício. E, de novo, aí a gente tem que fazer uma certa ressalva, até o grupo pode aqui comentar, nós estamos comprometidos e entusiasmados com isso. Então, nosso olhar é um olhar muito tendencioso para esse lado positivo e os retornos que nós tivemos são retornos interessantes. Claro, sempre tem algum processo, alguma questão, algum relacionamento humano, algum conflito que ocorra, mas a gente está muito atento para que isso não possa matar com o processo de criatividade coletiva, né? Ele é um exercício e é uma atividade que exige uma energia e um controle muito importante. A gente não faz isso na esquina democrática, né? A gente não reúne o pessoal para discutir isso no bar e ter algum insight muito importante. A gente precisa criar um ecossistema apropriado para essa coisa acontecer, né? E se a pessoa é convidada para isso e entende a lógica do jogo, né, a nossa expectativa e a nossa verificação empírica nos poucos exercícios que nós fizemos, né, ainda, nos dão indício de que todo mundo fica curioso e quer estudar e investigar mais esse processo. Mas não é um processo trivial, não é um processo assim, vamos abrir na nossa unidade, né? Isso é uma coisa que a gente vem estudando, não é a brincadeira que o professor Jorge Campos coloca da metacriatividade, não é uma coisa muito trivial.
Mais alguma pergunta? Lá o nosso colega lá no fundo. Boa noite, professor. Me chamo Marcelo e, na realidade, veio duas professoras comigo hoje, né, na realidade, da minha escola, que é a professora Thais e a professora Thalissa. A gente participa do grupo do Seminário Integrado, que é um locus, na realidade, dentro da escola pública hoje estadual, né, já que se modificou a modalidade, hoje se chama ensino médio politécnico e não mais só ensino médio. E a proposta do locus Seminário Integrado é trazer um professor, né, de uma disciplina para disseminar, digamos assim, a questão da interdisciplinaridade dentro de uma perspectiva de pesquisa, né. Então, o aluno tem, ali no ensino médio, 3 anos para apresentar um projeto final. Esse ano se forma a primeira turma de ensino médio que tem essa nova concepção. Como o governo estadual não enviou uma espécie de arquivo, um modelo de como fazer isso, a gente acredita que a nossa escola está caminhando assim para o mais correto, né? Na realidade, tem toda uma discussão sobre isso que não cabe aqui, né? A minha pergunta, na realidade, é porque eu achei super interessante as teorias, né, que o senhor apresenta e tal ao longo da sua fala. Mas tem alguma transposição dessas teorias para a questão da educação, assim, que possa ser levado para dentro da escola como uma proposta? É porque eu achei legal, né, algumas dinâmicas que foram trabalhadas, mas eu senti dificuldade de enxergar isso para a nossa realidade, porque é algo interessante, né? A gente quebra a cabeça, às vezes, pensando em algo que contemple todas as áreas, né? Eu, por exemplo, sou da área das linguagens e as gurias das ciências, e é difícil se colocar no lugar do outro, enxergar como o outro observa, né? E eu percebi que dentro dessas dinâmicas há uma questão de ruptura com essa visão de eu sou linguagem, tu é ciências humanas, né? Coloca um problema e aí a gente pensa dentro daquilo ali, por mais que cada um tenha o seu posicionamento, a sua maneira de ver o objeto, né? Então, na realidade, a minha pergunta é se há alguma espécie de material já pensado para a educação, porque ele ia ser valioso, na realidade, para essa nova questão do ensino médio politécnico, né? Essa tua pergunta é uma pergunta que nós nos fazemos para o ensino superior também. Também é. É para toda a educação, né? A gente está sendo procurado por algumas escolas, sobretudo agora tivemos contato com as escolas maristas, né, que fazem parte da rede da PUC, né? Mas temos também interesse com a educação, com a rede pública, com certeza. Mas eu gostaria até de pedir o gancho, até porque é um grupo que a nossa pedagoga de plantão, que casualmente está aqui, do CRIALab, pudesse comentar, porque a professora Betina vem trazendo essa problemática junto também do próprio grupo, e te diria, essa tua pergunta ela é crucial, ela é um problema fundamental dentro do nosso grupo de análise, e razão pelo qual o CRIALab não é uma consultoria, né? O CRIALab é um laboratório de pesquisa, né? Mas, de novo, nós temos que ir validando essas questões, as perguntas continuam existindo. Pediria a professora Betina fazer uma intervenção aqui. Oi, bom, eu acho que a gente vem fazendo essa discussão, como o Vilvoc está falando, e em relação à escola, né, eu acho que todas as atividades, as ideias que o Vilvoc colocou, até no último encontro a gente falou sobre isso, que sempre há teóricos que a gente estuda na educação, por exemplo, que fundamentam todas essas atividades que a gente está colocando. Existe toda uma relação entre os teóricos que a gente vem estudando, como teóricos construtivistas, em relação à metodologia, não só de design thinking, mas uma metodologia de poder inovar na sala de aula e ter uma aula mais criativa, né? Então, eu acho que esse gancho, eu consigo perceber muito, à medida que a gente vai vendo as atividades que a gente vai propondo com esses autores que a gente vem estudando. Agora, no que se refere à prática, né, e como colocar isso em prática, é um grande problema, né? Eu acho que, como o Vilvoc falou, não é só no ensino médio, mas na universidade ou na educação infantil. Todas as idades é necessário que haja uma mudança. E eu acho assim, eu tenho um grupo de alunas do pós-graduação, que até eu acho que eu comentei também numa das reuniões com o pessoal, que a preocupação é essa. Então, nós, hoje, casualmente, começamos um grupo dentro do pós em educação, que a gente está estudando a prática em si, que técnicas a gente poderia utilizar para fazer essa mudança e para poder aplicar em escolas, porque elas são mais de escolas, né? Então, eu acho que essa preocupação que vocês têm, nós também temos,
E como o Vivoc falou, não é uma solução que a gente tenha como dar uma resposta pronta, mas sim que a gente possa pensar junto sobre as possibilidades que essa metodologia e outras possam vir nos ajudar para ter uma sala de aula mais inovadora e mais criativa. É que o que eu percebi, professora, é que a partir dessas técnicas, o aluno consegue sair também daquela posição de que, tipo, o professor está inventando alguma coisa, não sabe dar aula, ou é um recreio, né, está trabalhando com outras atividades, porque tem, eu acredito que não seja só no rock, né, é uma questão de qualquer escola, qualquer proposta, eu acho que desloque daquela posição quadro, caderno, né, ou slide, anotações, faz com que o aluno também fique se questionando, né, por que ele está fazendo isso. E dentro do seminário tem essa questão de saída, né, de tu sair dessa posição de conforto e começar a olhar as coisas de uma maneira muito maior, né, se olhando como um agente social e alguém que pode construir, enfim, ações palpáveis que podem modificar a realidade ou a própria sociedade, né. Por isso da minha pergunta. Obrigado, na realidade, né. A respeito do que tu comentaste, como é difícil conviver com disciplinas diferentes, está trabalhando com as mesmas questões a partir de óticas diferentes, a partir de coisas que nós temos cabeça colonizada, né? Eu tenho muita dificuldade de entender o Gilberto, né? Quando ele fala da matemática ou da informática, né? O Luiz, a Betina eu aproximo um pouco mais, porque é da educação, enfim, mas me é difícil isso. E eu acho que isso exige, de fato, escuta. É preciso escuta. É preciso perguntar. É preciso pedir que a pessoa esclareça o ponto de vista dele. E nós precisamos perguntar muitas vezes e ouvir muitas vezes. E pedir que falem com sinônimos, com metáforas, que ajudem a gente a entender. Porque é muito difícil mesmo, né? Muitas vezes lembra uma torre de Babel mesmo. A gente fica dizendo um monte de coisa sem se entender. Então eu acho que precisa, de fato, o diálogo na sua concepção original, né? De fato é preciso haver diálogo, né? E porque cada um tem a sua lógica, vamos dizer assim, usando Morin, que é um pouquinho o Vivoc falou, uma dialógica, é preciso que a gente compreenda a lógica do outro. E para isso precisa escuta. O CRIALAB funciona assim. Um lança uma pergunta, aí vem um pedagogo, vem um psicólogo. Sabe? Por isso que a gente está sempre em flow, porque uma pergunta suscita uma nova questionamento, aí o que tu quer dizer com dialógico? Aí ele vem com a abordagem psicanalítica ou da psicologia, aí vem o outro das humanidades, aí vem um engenheiro e tenta botar isso num algoritmo, né? Então, isso é a reinvenção, é a universalidade, né? A gente fala de universidade, a universalidade são os conhecimentos se tocando, se atritando, se movimentando através de algum amálgama que digamos assim, que os suscita, que os incita a estar juntos, porque os problemas não conseguem mais ser respondidos de forma disciplinar. Não há mais como se evoluir na ciência de forma disciplinar. Não é uma questão de modismo, o professor aqui não está, todo mundo está usando. Não, é porque nós alcançamos um patamar, né, daqui, né, a gente não consegue dar saltos importantes. Então, de outra sorte, se a gente está pensando numa universidade de um país marginal do ponto de vista de inovação, e vocês viram os dados, é só dessa forma que a gente vai conseguir chegar a um ponto que a gente chama de estado da arte, que os outros que já vêm trabalhando disso já estão fazendo há muito tempo. Quer dizer, como pensar, né, o professor Carlos aqui comenta, dos nossos colegas do MIT ou de Stanford, dialogando de igual para igual e não transferindo conhecimento e tecnologia para nós. O que nós temos a aportar para eles? Dinheiro para pagar a consultoria? Essa é a relação mais pobre, eu diria, né? O mais interessante é como que a gente pode trocar ideias, experiências, realidades, contextos, porque tão importante para resolver um problema deles é talvez eles se debruçarem na realidade e na complexidade que nós fizemos aqui, né? E vice-versa. Então, talvez seja essa é a nossa aposta, que um exercício dessa forma nos possibilita acelerar a um estado, né? Ganhamos tempo, atalhamos o nosso processo de crescimento, de formação de conhecimento, que está aqui, né? O nosso país investe bastante, né? Num processo em que a gente chega ao estado da arte.
E, ao chegar ao estado da arte, essa meninada que está no entorno, diz assim, por que eu preciso ir para Estados Unidos ou Inglaterra? Eu vou para tirar foto, para me divertir, para conversar, fazer festa. Mas eu não vou lá para estudar. Eu posso estudar aqui. Eu posso me relacionar com eles dessa forma. Eu posso trocar informações dessa forma. E aí nós temos uma sociedade crescendo, uma sociedade que está se incluindo nos grandes debates que a civilização hoje tem, de aquecimento global, de democratização, de mobilidade urbana. Ou seja, nós temos tantos problemas que são universais e que nós temos a nossa parcela de responsabilidade, né? De como vermos possibilidades criativas, né? Para minimizar os problemas que nós mesmos muitas vezes provocamos, né? Então, esse é o desafio. O importante é que, de repente, um próprio menino, e a gente vê vários casos, né? Eu me lembro de um menino, que eu acho que de 15 anos de idade, que foi fazer uma pesquisa de feira científica, feira de ciências na escola, e isso me chamou muita atenção, e ele desenvolveu um equipamento de captação de energia solar. Vocês devem conhecer esse caso. E ele foi para a escola observando como que a natureza captura energia solar. E ele estava estudando na escola um negócio chamado fotossíntese. E aí ele percebeu que as árvores não tinham todas as suas folhas viradas no mesmo lugar para o sol. Elas eram erráticas. E ele pegou células solares, cortou, picotou e botou de forma errática no seu pátio de casa. E ele percebeu que aumentou 20% e 30% a captura de energia por unidade, por metro quadrado, por centímetro quadrado de captação. E ele é hoje, com 15, 16 anos, um palestrante em energia solar, que muitos PhDs sentam e ficam, não, mas como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então, o conhecimento hoje, pela riqueza e pela oportunidade que as informações hoje estão aí na chamada cloud, na nuvem, não dá para desprezar ninguém. Né? Não dá para... não, cresce e aparece. Não, as inovações, as sacadas, as ideias, elas podem aparecer de um menino de 10, 12, 15 anos, que fez uma pergunta que ninguém mais fez. Não, mas está louco, vamos fazer uma pergunta desse tipo, isso aí não existe. Né? Por que não existe? Nós temos que desconstruir, muitas vezes, o nosso próprio conhecimento, para tentar pensar outra possibilidade. Né? Então, isso, às vezes, tem que diminuir o grau de vaidade, né? Nós temos que diminuir a capacidade de pensar que somos os senhores do conhecimento. Né? A relação professor-aluno muda, né? É uma relação de respeito mútuo. Né? Então, tem uma série de aspectos, não só do foco da ciência e do desenvolvimento do conhecimento, mas do próprio relacionamento estrutural da nossa sociedade, né? Hierarquicamente, que foi construído e foi concebido, do qual alguns têm conhecimento e outros incorporam conhecimento e trabalham na caixinha, né? Aquele movimento taylorista de produção e de propagação de conhecimento. Então, isso exige esse grau de desprendimento. E isso é uma questão não muito trivial, não é cultural até então. Né? Então, esse é um desafio permanente. Eu ia falar essa questão da sala de aula até. O principal problema que eu vejo na sala de aula dos alunos de ter aquela vontade de receber o conhecimento do professor é justamente essa coisa que tu falou, que o colégio, hoje em dia, ele é uma indústria, né? Com sinal, com tempo de descanso, daí tu volta, daí tem um lanche, não sei o quê. E é uma indústria para criar um estudante, um trabalhador mais rápido, né? E o que causa esse desinteresse do aluno, principalmente, é o distanciamento do aluno com o professor. O professor, ele entra como um superior que vai passar para ti obrigatoriamente o ensino e que tu tem que provar para ele depois que você conseguiu chegar ao nível que ele quer. Né? Tu tem essa questão muito estrita, onde o professor está num patamar acima. Eu acho que as aulas onde o aluno estava mais cativado, né, eu percebendo, é quando entrava nos valores do aluno. Uma discussão, por exemplo, uma aula de filosofia, a discussão que as pessoas mais desenvolviam era quando se relacionava com o dia a dia do aluno, com a sua perspectiva da realidade do aluno. Então, o que falta é o professor entrar na realidade do aluno.
O que falta é o professor estar no mesmo nível do aluno para saber como ele vai passar a informação. Porque ele vai passar a informação de uma forma que o aluno entenda, que o aluno consiga inserir na realidade dele. Ótimo. Mais alguma? De fato, eu sempre tive muita dificuldade em entender o aluno. É difícil, da ótica do professor, entender o aluno. É preciso fazer um exercício muito, com muita atenção, com muito cuidado, né? Eu usava muito uma estratégia de ter um monitor que possa traduzir, que possa me aproximar, né? Possa criar uma certa empatia. Discordo de ti quanto à ideia de que o professor tem que entrar no do aluno. A recíproca é verdadeira. É preciso, de fato, ambos experimentar os dois lados, né? Quer dizer, ir só para um lado, quer dizer, do lado que está hoje, digamos, o professor diz o que o aluno tem que saber. Pronto, né? Diz, anota aí, escreva, depois eu te pergunto e tu me responde e eu digo se tu sabes o que eu te disse que era para saber. Certo? Isso tu está dizendo. A mesma posição é a outra, ser apenas aluno. Há um desnível aí, há uma diferença. E esse diálogo precisa ser feito, e esse diálogo é duro, é difícil, né? Ver os dois pontos de vista, de um lado e do outro, né? Entende o que eu estou dizendo? Senão de novo reduz a questão. O professor tem que fazer o que o aluno, entrar no do aluno. Certo. Ali tem mais uma pergunta. Essa questão do interesse, né, do aluno, acho que diferencia em duas partes. A parte como no ensino superior, acho que vai mais do aluno buscar pelo professor e se interessar realmente, mas eu vejo assim, acompanhando, eu tenho um filho de 13 anos, né, a parte ele estuda em colégio público e a parte da questão dos professores hoje em dia buscar, acho que daí falta um pouco do professor se mostrar assim, aberto ao aluno. O aluno, ele tem ali como autoridade, ele tem um currículo para passar, ele tem que correr a aula, porque tem aquele plano de aula e acontece N coisas ali nesse meio tempo. E eu acho que nisso, quando parte para a escola pública e ensino fundamental, ensino médio, eu acho que daí vai um pouco mais do interesse do professor trabalhar de alguma forma que eles puxem do aluno, que eu estou aqui como a gente trocar ideias, e vocês podem estar me sugerindo criatividades, as coisas mais. E eu queria ver uma pergunta de como que surge essas questões assim para serem debatidas, porque às vezes a pessoa tem uma tem uma ideia, né? Só que ela não, por exemplo, eu vou dar uma ideia. Eu estou com alguns pensamentos e projetos na questão de lixo, essas coisas assim. E trabalhei num projeto de uma revitalização de um arroio lá para a parte da Zona Norte, lá no Arroio Agostinho, né? E essa questão do lixo é uma coisa que me incomoda. Teve agora um negócio ali no Arroio de Luve, que era como é que posso fazer um protesto, algo para chamar a atenção. E realmente as pessoas não gostam de falar muito do lixo. E eu estou numa aula de projetos tentando colocar um projeto de lixo, todo mundo, a maioria da minha turma, agora eles abraçaram a causa e tal. Mas ficou tudo meio assim, lixo, vamos falar de lixo, que é uma coisa que está sempre na mesmice, nada se vai, nada flui, né? E nessa questão eu tenho ideias, tenho coisas, mas falta a parte mais, como é que eu posso dizer assim, ambiental, daí como é que eu vou falar com outras pessoas, e como que cria essa parte que a gente consegue se desenvolver melhor, né? Porque eu sei a minha ideia, a minha criatividade ali até certo limite, mas depois foge um pouco da parte que vai entrar mais para, como é que eu posso dizer agora, não podia falar. Isso, mais operacional e mais teórica, que de repente é a que me falta. Esse é o desafio, né? O professor Carlos quer. Vou aproveitar para pendurar a minha pergunta na tua, porque eu acho que é muito importante, e pedir que você diga também para nós como é que tu acha que a gente identifica os problemas socialmente relevantes. Essa é uma pergunta bem complexa, eu diria, né? Porque o grau de chegar ao estágio de dizer, não, isso é relevante, isso não é relevante, a gente precisa de uma validação externa. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono individualmente. Isso aqui é importante. Geralmente, o seu problema é o mais importante, certo?
Sempre. Cada um de nós temos os problemas mais importantes, que aqueles que nós vamos coletando com a nossa vivência, a nossa experiência. E, bom, por isso eu sou biólogo, sou geógrafo, sou médico, sou professor. Enfim, a gente se defronta com problemas que são do nosso cotidiano, que estão no nosso... O que é mais relevante para mim em detrimento do outro e o que é relevante para o outro em detrimento do que eu acho. Isso precisa de uma concertação com C, né? Não com S. Ou seja, eu preciso estabelecer uma relação de diálogo, de novo, onde a gente vai debater prioridades, né? Nós vamos colocar aí um rol de problemas, né? Nós vamos depois justificar, nós precisamos justificar por que aquele problema é um problema, primeira coisa. Segundo, por que aquele problema é um problema relevante. O recorte que nós fazemos dentro do CRIALab, né? Por isso que nós não trabalhamos com a criatividade universal, nós definimos um recorte. O que a gente está definindo como relevante para nós é a possibilidade ao lidar com aquele problema, eu desenvolver alguma solução que agregue valor e que ou elimine ou minimize aquele problema. E que essa solução ela seja viável do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista validado pela sociedade e do ponto de vista econômico. Por isso que inovação é uma coisa muito associada a negócios, né? a regra econômica, né? Então, esse é o nosso filtro, certo? Então, quando a gente faz, tu levantas o problema e aí, digamos assim, vamos simular aqui a brincadeira. Tu traz essa ideia lá do teu arroio da Zona Norte, né? Fala mais sobre isso. Quantas pessoas estão envolvidas? Qual é a área de abrangência? O que isso está provocando de doenças, de paisagismo, de uma série de coisas? Nós vamos discutindo e vamos debruçando, nós vamos analisando o problema. E a partir daquela análise com diferentes aportes de conhecimento, o sociólogo tem um tipo de preocupação, o biólogo tem outra, o engenheiro tem outra, a gente vai construindo, poxa, isso aqui é relevante. Entendeu? Isso aqui abrange essa quantidade de interfaces, de variáveis, que não podem ser trabalhadas de forma individual. Né? Como se assim, ó, vou ir ao encontro dessa tua ideia. O urbanista diz assim, não, basta pegar a terra, bota uma chapa de concreto em cima, planta umas árvores, faz o jardim, está resolvido o problema. Está entendendo? Aí quem vai tirar foto, mas coisa linda. Então, a gente resolveu o problema, né? Não resolveu o problema, porque a coisa está debaixo do tapete. Então, o que a gente tem que fazer? Não, peraí. Essa é a última parte. Primeiro nós temos que ver educação ambiental. As pessoas não podem mais continuar reproduzindo ou não sabendo lidar com o seu resíduo. Eu tenho que abranger espaços de coleta. E também temos que arrumar um ambiente. Quer dizer, o visto, o percebido, o tangível, é o espaço aprazível, o espaço que as pessoas começam a recircular ali. Mas antes disso, tem todo um trabalho de fazer o esgoto cloacal, o esgoto fluvial, a poço de coleta, a educação das crianças, a educação da família. Então, se a gente for perceber, professor, todos os problemas são relevantes, depende do grau de abordagem que a gente vai fazer do problema e da quantidade de pessoas que nós vamos nos associar e vão se associar a resolver aquele problema. Agora, se for um problema que só eu tenho, e eu não consigo, através do diálogo da comunicação, te instigar a ir comigo, tentar resolver esse problema, a gente acha que esse é um problema que dificilmente ele irá para a vida, dificilmente ele terá condições de alguém o sustentar, né, e ser trabalhado. Então, por isso, hoje, o que se faz hoje com a internet? A internet está constantemente nos colocando problemas. E por que alguns assuntos pegam fogo e outros não pegam? Né? Porque, de repente, além do problema, a capacidade de comunicação, a forma como foi comunicado, atingiu um grau importante de pessoas, né? E hoje, pelas redes sociais, as empresas estão olhando isso. Está se falando muito de violência urbana. Que tipo? Não, então isso aqui tem público, isso aqui tem demanda. Então eu vou trabalhar aqui porque eu sei que tem alguém que vai pagar essa conta. Ou o governo, ou as pessoas, ou quem for beneficiado por isso. Eu tenho que fazer, por isso, o nosso desafio da pesquisação. Eu preciso estar validando
a relevância do problema com quem eu estou observando junto, né? É um diálogo permanente. E a gente pode começar por qualquer coisa, né? Por qualquer lado, por qualquer ênfase. A nossa preocupação é, quanto mais a gente expandir esse problema, tornando essa problemática, né, considerável, mais a gente tem condições de capturar interesses de outras áreas e mais relevante do ponto de vista social ele passa a ter força. Força política, né? De, bom, precisamos resolver. Isso é vital. Entendeu? Mas tem todo um processo de convencimento, todo um processo de sedução, né, das pessoas para mostrar que aquilo que eu percebi é realmente uma coisa importante que afeta não só o meu umbigo, afeta todo um manancial de pessoas ou de ecossistema que está ali presente. Essa é uma discussão permanente, é uma venda permanente, né? Então, não há restrição para nós. Não, nós vamos trabalhar com assuntos ligados à biotecnologia, ou à tecnologia de informática, ou à educação, né? Apresenta uma proposta. Vamos primeiro vender essa ideia. Quem é que se interessaria? Preciso de mais gente? Como é que a gente faz outras pessoas que são importantes para sustentar esse negócio se sintam atraídas por ele? Então, a criatividade, ela não é somente para desenvolver e tentar resolver o problema. A criatividade é como construir o problema. Não sei se está sendo claro. Sim. Não, é que eu acho, quando a gente pensa nessa questão toda, que uma forma é o que a gente coloca como o tema a ser trabalhado. Agora, o problema em relação ao tema, isso aí vai ser definido pelo grupo. E quem vai dizer se é relevante ou não é o próprio grupo que vai trabalhar com aquilo. Então, eu acho que a gente dizer que nós, né, quem está propondo a atividade que vai definir se aquela atividade é ou não relevante, eu acho que é muita presunção da gente. Na verdade, quem vai definir é o grupo que vai trabalhar em cima de uma temática que vai definir que tipo de problema que vai ser buscada a solução. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. Por isso, da importância do diálogo, né, e da discussão, que é o teu caso, né? Então, se tu conseguiu isso, então agora o problema em relação a isso vai ser definido pelos próprios alunos que vão participar disso. Ou os alunos, ou a comunidade que, se ficar restrito só aos alunos, é um exercício acadêmico. Se aqueles alunos puderem ecoar aquilo para dentro das suas famílias, passa a aumentar ainda mais a tua relevância. A própria escola passa a ser observada. O tipo de projeto que tu tens passa a ter um grau de importância. Daqui a pouco a prefeitura está olhando. Ali tem um foco de inteligência sendo criado. Eu não vou desperdiçar esse recurso. Entendeu? Tem comunidade, tem escola, tem professores, tem alunos, tem família. Entendeu? Então, isso é um crescente. Agora, se ficar só nos alunos, é um exercício acadêmico. Entendeu? Então, tem que levar consequência. Isso que o Design Thinking coloca. Eu tenho que levar uma consequência, eu tenho que gerar alguma coisa tangível. Porque aí você bota a roda a girar. Aí vem um próximo problema. Pô, se for igual ao anterior, estou dentro. Qual é? Não, nem precisa falar. Eu adorei aquele exercício e isso levou a tal coisa. Qual é o próximo? Não, agora eu vou te passar o tema de casa. É esse aqui o próximo que foi eleito pelo grupo. Então isso não tem fim. Entendeu? Agora, a relevância se dá por uma validação da sociedade. Não é porque alguém gostou e façam. E isso é uma coisa importante, eu acho que vou ligar à pergunta do professor. Como é que as pessoas se comprometem? Como é que elas saem? Quando elas se identificam com o problema. Se aquele problema não lhe diz nada, a pessoa vai porque tem que bater o ponto, entendeu? Então, se aquele fenômeno, se aquela questão que foi colocada, e diz assim, puxa, quando eu era criança, ou a minha família, ou a minha região, a minha cidade também. Então, o grau de envolvimento, né, de emoção é outro. E aí o grau de contribuição também automaticamente é diferente. Porque precisa-se ter um envolvimento não só técnico, burocrático. Né? Eu sei fazer processo científico. Né? Me dá qualquer problema, eu sei resolver. Se eu conseguir fazer algum problema que eu tenho um apreço, o meu grau de envolvimento para chegar naquele estágio, né, de não
simplesmente entregar um resultado, ele tem mais chance de acontecer. Não quer dizer que sempre a gente vai ter sucesso, mas esse é uma pré-condição importante para que esse fenômeno possa acontecer. Eu tenho que estar envolvido, né, com a problemática que eu estou inserido. E aí vem essa ideia da sedução, de trazer para eles a importância de eles estarem envolvidos nesse negócio. E que eles não são um ser passivo, que ele vai receber da prefeitura novo encanamento. Não. Por quê? E de que forma? Entendeu? Ele tem que participar junto. Temos mais perguntas? Acho que estamos chegando no final, professor. Se houver mais uma pergunta urgente, será a última. Então nós vamos... Irrelevante. Então nós vamos agradecer muito ao professor Vilvoc. Nós temos aqui que manter uma tradição de começar na hora e terminar na hora. Todos vocês vão sempre gostar de vir aqui por causa desse, pelo menos por causa desse detalhe, né? E se não por toda a qualidade das nossas discussões. Ali está o endereço de e-mail, tem toda a possibilidade de linkar através das redes, podemos continuar discutindo, e temos muito o que discutir ainda, mas eu convido vocês a continuar atentos ao fórum. Nós temos já o próximo encontro, que é sobre gestão ambiental, né? Sobre a questão ambiental. Depois vem o professor lá da Unicinos, no mês seguinte, falar de um pouquinho de teoria da interdisciplinaridade e alguma coisa da prática que eles fazem lá na Unicinos. Então, nós temos, e tem mais já uma programação de, qual é o outro mês? Não lembro agora. Tem já até junho. Então, eu acho, viu, Luiz, que essa discussão que mostrou, eu gostaria de agradecer muito aos Cria Labers, né? Não só o Luiz, mas toda a equipe, muito importante, e dizer que eu acho que nós estamos no caminho certo, porque a gente não sabe muito bem como é que vai fazer. Isso, para mim, é um indicativo que estamos no caminho certo, da inovação. Porque quando a gente está trilhando um caminho que a gente não tem nenhuma dúvida, nós não vamos inovar. Então, para inovar, tem que seguir num caminho que ninguém andou. E aí a gente não sabe como fazer. E por isso é importante estarmos juntos, todos aqueles que enxergam nisso uma coisa legal. Eu acho que é muito legal. Dá um sabor diferente para a vida e para o trabalho da gente, né? Um flow, exatamente. Então, muito obrigado, boa noite e até o próximo.